Vamos seguir então. Obrigado, cara. Na hermenêutica aqui agora, vamos seguir. Amados, antes de iniciar então, eu quero falar para vocês que a hermenêutica ainda, a gente viu que na pregação era uma coisa ampla, amém? Amém? Não era uma coisa específica somente para pregadores, ali foi um contexto mais amplo, né? Uma chamada mais universal, e algumas coisas a gente começou a pontuar que é específica na igreja. A hermenêutica bíblica não é uma coisa apenas para pregadores. Então prestem bem atenção. A homilética a gente vai ver que é uma coisa focada para pregação na igreja. Mas a hermenêutica bíblica é uma coisa para todos os cristãos. Prestem muita atenção nessa lição, nesse estudo que eu vou passar para vocês aqui, porque a hermenêutica, ela vai ajudar vocês a entender a palavra de Deus. Isso é uma coisa que entender, absorver, compreender, que todo pregador tem que, antes de pensar em pregar, tem que passar por esse processo. Mas quem não prega na igreja, também quando quer estudar a Bíblia, quer aprender as coisas da Bíblia, também tem que passar por esse processo. Então, amados, isso aqui é para todo mundo. A hermenêutica é independente se você é pregador ou postula ser pregador ou pregadora ou não, amém? Amém. Então é uma coisa muito boa, muito interessante. A hermenêutica é como aprender a interpretar a Bíblia. Então vamos lá. Vamos estar dando início então nessa segunda parte aqui, que é a hermenêutica bíblica. Primeiro, amados, eu coloquei ali uma definição para nós partir, né? Hermenêutica, talvez, o que é esse negócio aí? Hermenêutica bíblica. Vamos lá. Peguei aqui no site significados.com.br a fonte. Então, hermenêutica é uma palavra de origem grega e significa arte ou técnica de interpretar e explicar um texto ou discurso. Então, a hermenêutica é isso. É uma arte ou técnica de interpretar e depois explicar um texto ou um discurso. Aí continua ali, ó. O seu sentido original estava relacionado com a Bíblia, sendo que neste caso consistia na compreensão das Escrituras, para compreender o sentido das palavras de Deus. Hermenêutica, então até aqui, né, a origem surge assim, esse termo mais com o estudo bíblico. Mas conclui ali, a hermenêutica também está presente na filosofia e na área jurídica, cada uma com seu significado. E não é só na filosofia e na jurídica, tem hermenêutica na medicina e em outras áreas também. Basicamente, amados, então a hermenêutica é a arte de interpretar, a arte de interpretar textos, né, dentro dos seus contextos, enfim, e depois poder partir para a segunda parte, né, que é explicar, mas ela é mais a interpretação. Então hoje existe hermenêutica em várias outras áreas, que não são a bíblica. Por isso que eu botei no primeiro slide ali, hermenêutica bíblica, porque aqui o nosso estudo vai focar na hermenêutica bíblica, não na hermenêutica da medicina, do meio jurídico, da filosofia. Nós vamos estudar hermenêutica bíblica. Mas via de regra, a hermenêutica então não é só estudo da Bíblia, amém? Vamos continuar então. Aqui uma situação bem interessante. Talvez vocês não vão lembrar mais das palavras, que são palavras um pouquinho diferentes, talvez muitos não ouviram ainda essas palavras, exegese e eisegese, tá? Mas foquem no sentido. Não, minha preocupação não é que vocês lembrem, exegese, como se escreve, como é que é aquele negócio complicado, mas o importante é vocês entenderem as definições, tá bom? Então vamos lá, exegese e eisegese, parece a mesma coisa, mas tem muita diferença, se tratando em contexto bíblico. Então, exegese, também a mesma fonte lá do mesmo site. Exegese é uma análise, interpretação ou explicação detalhada e cuidadosa de uma obra, um texto, uma palavra ou expressão. Então, o que é a exegese? A gente está falando de exegese bíblica. Exegésica, praticamente, é a mesma coisa que hermenêutica. Tem teóricos, estudiosos que defendem que são sinônimos, tá? Mas por que tem uns, eu vou explicar porque daqui a pouco vocês vão ficar curiosos, vão pesquisar lá no Google, na internet, e vão dizer, o professor Marco não falou isso aí, tá? Tem muitos que defendem que a exegese, ela é um pouquinho diferente, ela tem o mesmo propósito da hermenêutica, ela é uma ferramenta hermenêutica, ok? Só que alguns defendem que a exegese bíblica
é quando você estuda os textos na língua original. Por exemplo, quando você faz um estudo da Bíblia no Novo Testamento, no grego, diretamente do grego, ou no Antigo Testamento do hebraico, que é alguns trechos em aramaico que tem lá, né? Mas basicamente hebraico no grego, no Antigo Testamento, e o grego no Novo Testamento. Tá? Então vocês vão pesquisar, vão ver, exegese é quando estuda as línguas originais. Tá? Estuda direto, a Bíblia direto das línguas originais. Amém. É uma corrente de teóricos que crê isso, mas muitos vão defender que a exegese basicamente é a própria hermenêutica. Tá? Então, por que eu estou explicando isso para vocês? Aqui vocês vão pesquisar, mas então eu não tenho capacidade de fazer exegese porque eu não conheço o grego e o hebraico. Tem sim, a gente pode fazer exegese e deve fazer nas nossas Bíblias traduzidas em português. É uma ferramenta de hermenêutica que você vai estudar, analisar. A questão qual é? Não é necessariamente, eu sou da corrente que defende que a exegese ela é um sinônimo da hermenêutica. Tá? Não precisa ser feita necessariamente das línguas originais. Tá? Então a exegese é o quê? Uma análise e uma interpretação detalhada e cuidadosa. Então quando nós vamos pegar a nossa Bíblia em português mesmo, não precisa se preocupar em querer, que bom que estuda em grego e hebraico, mas não precisa. Mas o que ela é basicamente? É quando a gente faz um estudo aprofundado na Palavra de Deus. Aí a gente está fazendo a exegese. Tá? Mas uma análise e uma interpretação detalhada e cuidadosa, quando a gente estuda com cuidado. Não é aquela leitura assim, eu tenho que ler um capítulo da Bíblia por dia. E aí você lê, ou 3 capítulos para ler a Bíblia em não sei quanto tempo. Eu sempre digo para meus alunos, eu não oriento a ler a Bíblia desse jeito. Porque a Bíblia, ela não é um livro que é feito para ser lido. Ele é um livro que é feito para ser entendido, compreendido. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, é literalmente Deus falando com a gente através da palavra, através do texto escrito. Então eu não posso ler, no início do curso de teologia, assim, alguns alunos nossos, professor, não tem um plano de estudo bíblico? Eles sempre pedem, alguns pedem, eu digo, até tem, posso te conseguir. Mas assim, eu tenho que ler a Bíblia em 1 ano, eu tenho que ler a Bíblia em 6 meses, eu não indico nunca isso. Que bom que eu leio a Bíblia em 6 meses, que bom que eu leio a Bíblia em 1 ano, mas eu tenho que ler tantos capítulos por dia, e aí se eu não ler num dia, aquilo vira uma coisa pesada, uma coisa maçante. A pessoa lê porque tem um propósito de leitura. Aí talvez você chegue no final do ano, ela leu a Bíblia toda, mas se perguntar o que você aprendeu? Lá no livro tal, no contexto tal. Eu não prestei muita atenção porque eu tinha que ler, o negócio era ler dentro daquele prazo. Não. Eu muitas vezes testemunho para vocês que estou lendo a Bíblia, às vezes para preparar uma mensagem ou para estudar, e penso assim, vou ler um livro todo. Eu paro em um capítulo ali e ali fico horas, porque aí Deus fala comigo. E aí Deus começa a revelar pela palavra coisas, e aí começa aquela ali, acaba, às vezes eu não consigo sair de uma meia dúzia de versículos ali. Porque a Bíblia ela é feita para ser estudada, para ser compreendida. A Bíblia, quando a gente lê ela com esse propósito, o Espírito Santo de Deus, ele trata o nosso coração. Então, vocês não leiam a Bíblia apressadamente. Não peguem um plano de leitura, não, tenho que ler porque isso é um plano de leitura. A Bíblia é um livro que é feito para ser feito exegese. Uma leitura com interpretação. Uma leitura onde a gente tem a consciência que Deus está falando com a gente ali naquele texto. Que é o próprio Deus que está falando com a gente. Amém? Amém. Agora, a exegese é a inimiga da exegese. Esse izinho aí, ele complica todo o negócio, tá, gente? Então, vamos lá. Quando a interpretação é feita exclusivamente baseada em teorias subjetivas, tá? Sem uma pesquisa ou análise profunda e real do texto. Então, o que é o subjetivo? É o que eu quero que o texto fale. Ou o que eu acho que o texto fala. Tá? Eu vou ler eu estou com um problema com a mulher. Falando da mulher de novo. Daí eu quero... Eu acho que ela está errada num negócio lá. Daí eu vou tentar achar um negócio na Bíblia, um texto, uma passagem, para mostrar para ela que está errado pela palavra. Daí eu já vou predisposto para a Bíblia. Estou usando esse termo, mas pode ser qualquer coisa. Né? Eu já vou predisposto, eu já vou procurando um negócio para justificar o meu pensamento. Isso é uma forma equivocada de ler a Bíblia, isso é exegese. Aí eu leio um texto, acho um versículo isolado lá, a gente vai falar de texto, fora de contexto, essas coisas todas ainda agora nessa ministração. E aí, não, tá aqui, ó. Mas eu fiz uma exegese, foi uma interpretação subjetiva.
tá? Porque eu queria que o texto falasse aquilo. Fui procurar uma coisa que sustentasse o que eu achava que era certo, e não procurar o que a palavra de Deus fala sobre aquela situação. Essa é uma das formas. Outra forma é a gente vai ler, está lendo a Bíblia lá e se deparou com, por exemplo, né, um ensinamento bíblico de uma coisa que a gente está fazendo errado. Aí o bicho pega, né? Ah, mas eu faço, a Bíblia está lendo e tu entendeu ali que não, que aquilo ali não pode ser, porque tu faz aquilo ali, a Bíblia está dizendo que não é para fazer. Aí tu começa teorias subjetivas, né? A relativizar o texto, a alegorizar o texto. Não, mas isso aí não é bem assim, isso aí não é bem assim, isso é... E aí tu começa a dar outros sentidos no texto porque tu não quer aceitar aquilo ali, porque aquilo ali está cortando, né? O próprio Deus tratando contigo. E coisas do gênero, né? Isso, basicamente é você querer atribuir ao texto bíblico aquilo que ele mesmo não disse, aquilo que ele mesmo não ensina. Então esse izinho aqui complica toda a coisa. A gente não tem que ler a Bíblia e fazer exegese, né? Uma interpretação detalhada, calma e tal, e a gente vai ver as ferramentas para fazer isso agora em seguida. E a exegese não. Aí a gente vai ver, a gente está falando de pregação, quantas e quantas pregações, quantos e quantos ministérios, às vezes, que a pregação deles é baseada em exegese, porque eles pregam o que é bom para eles, eles pregam o que favorece a eles, eles pregam o que dá retorno para eles, né, e coisas do gênero. Então eles fazem esse uso aqui, a gente tem que fazer esse aqui. Amém? Amém. Não se preocupe em querer gravar o exegese ou a exegese, se preocupem em fazer, né, entender que a gente tem que fazer uma leitura correta, interpretação correta, e não forçar o texto aquilo que a gente quer que seja. Vamos seguir aqui então. Então vamos lá, perguntinha. Por que interpretar a Bíblia? Por que vamos falar de hermenêutica? Por que interpretar a Bíblia? Acho que é uma pergunta bem pertinente. Vamos para a palavra de Deus, Atos 8, 30 e 31. Antes de ler aqui esse contexto aqui, nós vamos ver o início da igreja primitiva, aquela coisa toda, né? Eles missionários espalhados. Então aqui nós vamos ver Filipe. Filipe, ele vai encontrar o eunuco, né? O Filipe aí, ó. Ele vai seguir lá, vai ser guiado pelo Espírito Santo, não posso me demorar muito aqui nessa parte, e ele vai encontrar um homem numa carruagem, o eunuco, e vai correr do lado lá, né? E aquele homem vai estar lendo a Bíblia, e ele vai perguntar lá, vai entrar nesse contexto aqui então, né? Ele está passando lá da carruagem, está indo o eunuco lá na viagem, enfim, e aí vamos para a palavra aqui, só para vocês entenderem, contextualizar rapidinho. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou. Então Filipe está correndo, viu o homem lendo, né? Ouviu o homem lendo o profeta Isaías e perguntou. Tá? Eu grifei ali, botei em vermelho e ainda botei ali, né? Sublinhado. O Senhor entende o que está lendo? Quando ele olha para dentro da carruagem, vê aquele homem lendo o profeta Isaías, qual é a pergunta dele? Ele faz uma pergunta, ele não gritou, tem uma vaguinha aí, estou aqui correndo. Não, ele vai correndo do lado lá da carruagem. Olha que pregação doida, né? Que doideira, né? Você fica louco, a pregação é loucura mesmo, olha a doideira. Vamos fugir um pouquinho, vou virar agora mais pregador aqui lá. Imagina, tu corre, hoje em dia, o camarada está indo de carro devagarinho, tu correndo do lado do carro. Olha a abordagem, ele correndo do lado da carruagem lá. Quem está lendo aí? Olha a estratégia do cara, né? A pregação é uma loucura mesmo, tem cada história. E ele vai perguntar o seguinte, ele vai gritar, o senhor entende o que está lendo? Essa é a pergunta que ele vai fazer. Lembra, exegese antes ali, ó? Hermenêutica. A importância da hermenêutica está na Bíblia. Ele respondeu. O que ele respondeu? Como posso entender se alguém não me explicar? Olha a importância de entender, é o que eu falei, não é só ler, tem que ler e entender. Tá? Então, a importância da pregação, do estudo bíblico, né, do curso de teologia, alguém tem que explicar, quem tem conhecimento tem que explicar. Assim, convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. Então, por que interpretar a Bíblia? Porque a Bíblia não é um livro, ele estava lendo o profeta Isaías, mas ele não entendia o que estava lendo no profeta Isaías. Olha que interessante esse contexto aqui, ó. Ele estava lendo a Bíblia, o Antigo Testamento. A Bíblia naquela época era o Antigo Testamento, não tinha o Novo Testamento ainda, óbvio. Mas o Antigo Testamento é a palavra de Deus também. Ele estava lendo, mas eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. Mas vamos entender se alguém não me explicar. E aí então Filipe
pula para dentro da carruagem lá e começa a dizer para ele que aquilo ali era Cristo, né? Aí vai dizer que aquela passagem ali que o profeta Isaías estava profetizando era o que aconteceu com Cristo, e dali ele prega o evangelho para o eunuco. Então, por quê? Porque a Bíblia precisa ser interpretada. E aí entra a hermenêutica. Aí entra a hermenêutica, uma ferramenta maravilhosa para a gente poder fazer essa interpretação que aqui, ó, a gente vê na palavra de Deus, tão importante que é. Esse contexto é maravilhoso para entender isso. Vamos adiante. Então vamos ver agora, pessoal, agora vai ficar uma parte um pouquinho mais técnica, mas eu vou tentar fazer de forma bem simples e objetiva para vocês. Então, a hermenêutica, ela tem várias regras. A gente não vai, óbvio, esgotar aqui, tem muitas outras regras. Tá? Mas eu separei aqui 4 regras fundamentais, que eu julgo que é bem importante a gente conhecer e entender, e pelo menos ter uma noção delas para quando a gente vai interpretar a palavra de Deus. Primeira é o método. É o método histórico-gramatical. Depois, observar o estilo literário. Depois, analisar um texto dentro do seu contexto. E, por fim, Bíblia por Bíblia. Então, agora eu quero falar um pouquinho de cada um desses pontos com vocês, para a gente poder ir entendendo melhor isso. Vamos começar, então, pelo método histórico-gramatical. O que é esse método, professor? O que é isso? Como é que é esse negócio? Vamos lá, vou explicar para vocês. Alguns pontos aqui eu vou explicando. Primeiro ponto, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, é infalível e inerrante. Esse método histórico-gramatical de interpretação da Bíblia, ele defende que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. É aquilo, nós temos que ter fé no que a Bíblia ensina sobre Deus. Nós temos que ter fé e nós temos que colocar em prática aquilo que a Bíblia ensina. Ela é infalível e inerrante. A Bíblia não falha. Os ensinamentos bíblicos, as profecias bíblicas não falham. E ela é inerrante, ela não contém erros. Óbvio, uma ressalva aqui. Tá? Nós sabemos, existem os originais, quando a gente fala, às vezes, equivocadamente, até eu às vezes me esqueço e falo, no original da Bíblia, quando a gente está lendo um texto, né? Ali no português, no grego, ou no original da Bíblia, estava escrito assim, assim, assim. Existe algum original da Bíblia ainda? Não existe nenhum original, nem do Antigo, nem do Novo Testamento. Não existe originais da Bíblia. E quando esse método aqui, histórico-gramatical, se refere à inerrância, é a inerrância dos autógrafos, que é chamado, né? Os originais. Só o que nós temos? Cópias das cópias e das cópias do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Que nós cremos que Deus preservou essas cópias. Só que a gente vai ver que existem diferenças, porque a Bíblia foi escrita em cerca de mais de 1000, os livros da Bíblia, né? Mais de 1500 anos, um intervalo de mais de 1500 anos, em 13 idiomas pelo menos, e por cerca de mais de 40 pessoas diferentes. Então é muita coisa, né? E se agrupados lá dá os 66 livros da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Então nós cremos que os originais não contêm erro. O que vocês vão estudar crítica textual, vão descobrir que tem diferença de um manuscrito para o outro manuscrito do mesmo livro. Tem, mas são diferenças na crítica textual, na boa crítica textual, a gente vai ver que não muda o contexto, mesmo que seja um tradutor usou uma palavra, outro tradutor, outro copista, que a gente chama, na verdade, né? Não é tradutor, é copista, que copiavam lá do grego para o grego, do hebraico para o hebraico. Eles às vezes trocavam uma ou outra palavra, mas não alterou em nenhum momento o contexto. Então, qualquer diferença que tem de um manuscrito para o outro não muda em nada o contexto. Amém? Então, tranquilo. As cópias podem ter divergências, mas não interferem na questão de a Bíblia conter erros. Então, a Bíblia também não contém erros. Então, o método histórico-gramatical parte dessa base aqui. Por que eu estou falando? Tem outros métodos. Eu não vou falar deles, mas são outros métodos que, por exemplo, questionam a inerrância, a infalibilidade. Colocam a Bíblia como uma coisa temporal, que só certas coisas era só para aquele tempo, que não tem nem lição que a gente tira daquilo, que caducou. Não só no Antigo Testamento, muita coisa do Novo Testamento também. Então, esse método rejeita todas essas, o método histórico crítico, um método que se opõe a muita coisa do gramatical. Mas vamos lá, segundo ponto aqui. Busca o sentido original do texto, considerando o contexto histórico-cultural de sua época. Então esse método,
Ele é um método que busca, quando a gente lê a Bíblia, vamos ler uma passagem que eu estou lendo para vocês ler antes aqui, 1 Coríntios. Isso aí aconteceu há quase 2000 anos atrás. Beleza. Então quando a gente vai ler, tem coisas aqui que a gente vai ler e não vai entender, tem coisas que é bem tranquilo, tem coisa que a gente lê e entende de primeira. Mas tem coisas, comportamentos, tipo o uso do véu na igreja, né? E outras coisas assim que era daquele tempo. Então nós temos que entender o contexto histórico, né? Histórico-cultural. Tem muita coisa aqui que é diferente da nossa cultura hoje, mas que naquela cultura original fazia sentido. E nós só vamos entender o que a Bíblia fala naquele texto ali se nós estudar alguma coisa além do texto. Que aí eu vou falar depois sobre recursos e vou, no fim, apresentar alguns materiais e indicar para vocês aqui se vocês quiserem, né, se aprofundar. Mas enfim, tem muita coisa que a gente só vai entender na Bíblia se nós entender o contexto histórico-cultural da época. O pastor Felipe pregou aqui na quinta-feira uma pregação excelente, pregou expositivamente, fiquei bem feliz de ver ele pregar expositivamente, e ele trouxe muita coisa do contexto original. Aquilo ali dá uma riqueza na pregação, primeiro na interpretação, que a gente precisa interpretar, e na pregação aquilo ali descortina, faz cair as escamas dos olhos, a gente faz sentido tudo, faz sentido quando a gente entende lá o contexto original, e para isso é importante estudar a história e a cultura da época que o acontecimento aconteceu. Então ele busca o sentido original do texto. A gente não tem que ler a Bíblia partindo do princípio que a gente tem que interpretar ela com os nossos olhos da nossa história e da nossa cultura atual. Não, a gente vai ter problemas se a gente fizer isso. A gente tem que olhar e procurar entender ela no que diz respeito ao contexto histórico-cultural, não da nossa realidade, da nossa cultura, mas da cultura da época que o acontecimento aconteceu. Foi antes de Cristo, foi no período dos profetas, foi no período de Cristo, foi durante o ministério de Cristo. A gente tem que buscar informações históricas, culturais daquela época, para poder entender isso melhor, entender melhor o texto, e daí a gente partir para o último ponto aqui, Então ele aplica para a nossa realidade os ensinamentos objetivos. Quanto mais a gente mergulhar, quanto mais a gente cavar no contexto histórico original, não é para ficar preso nele. Então, professor, quer dizer que eu vou para lá, entendo, só serviu, era uma coisa lá daquele tempo, era uma coisa circunstancial, era uma coisa que era só naquela circunstância. Não, se a gente entender o que é, quanto mais a gente mergulhar no original, no contexto original, é a mesma coisa que fechar os olhos e imaginar que está Pedro, Paulo, que Jesus está caminhando, ele fecha os olhos assim, dá luz à imaginação e te coloca lá como os filmes que retratam o centro de Jesus, os apóstolos, são produções, aqueles fiéis, aqueles fiéis da palavra, que tem base bíblica. A gente consegue visualizar as roupas, eles usam a roupa que a gente usa hoje? Não. Eles mostram as casas, os meios de transporte que a gente usa hoje? Não, eles tentam retratar aquilo que acontecia na originalidade. Estou usando essa ilustração, a gente tem que fechar os olhos e imaginar como esses filmes, ou imaginar tudo que a gente puder imaginar daquela época. Por quê? A gente não vai ficar preso lá. Quanto mais a gente mergulhar, quanto mais nós mergulharmos no original, mais a gente vai trazer melhor as nossas aplicações para a nossa realidade. Porque a cultura pode ser diferente. A tecnologia pode ser diferente, os meios de transporte podem ser diferentes, tem coisas que ficaram lá, mas o sentido das coisas não se altera. Amém? Conseguiram entender? Conseguiram fazer claro? Como os conceitos morais e éticos não se alteram. Aquilo que a Bíblia ensina, que a palavra de Deus ensina que é errado, que era errado lá, ainda é errado hoje. Aquilo que era pecado lá, ainda é pecado hoje. Aí a gente vai trabalhar a contextualização e a aplicação para os nossos dias. Daí a gente vai, quanto mais tu mergulhar lá, mais tu vai entender originalmente o que estava sendo ensinado, originalmente o que estava acontecendo. E aí a gente vai começar a trazer as aplicações para a nossa realidade. Amém? Amém. Depois, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês perguntam no fim. Mas vamos lá. Isso é o método histórico-gramatical. Bem rapidinho eu quero falar aqui, por que escolas de interpretação? Porque está ligado àquela coisa exegese, coisas que eu vou ficar martelando aqui ao longo da ministração. Então, lá no passado, lá no século IV a.C., na cidade de Alexandria, lá no Egito, foi fundada uma escola de interpretação bíblica.
do tempo já ouviram falar do Alexandre o Grande, né? Grego, o rei grego macedônio, que tomou boa parte do mundo, inclusive lá o norte da África, e a cidade de Alexandria lá, né, o nome dele, enfim, tudo. Lá foi fundado, se criou, ele mandou fazer uma grande biblioteca lá. Os gregos eram muito estudiosos, né? Muitos dados da filosofia, enfim, e lá se criou uma escola de interpretação. Na época já tinha o Antigo Testamento, e eles estudavam lá. Eles defendiam um método de interpretação alegórico, tá, da Bíblia. Então, na escola de Alexandria, se estudava a Bíblia, se lia a Bíblia, partindo do princípio que a Bíblia ela tem ensinamentos alegóricos. E o que é o ensinamento alegórico? Eu leio a Bíblia, a preocupação não é com o contexto original, para depois se extrair as verdades bíblicas ali. A preocupação, vamos dizer assim, ela é subjetiva, ela é mais uma interpretação mais da exegese. Eu leio o texto, mas o texto ele tem vários significados. Vamos supor, eu leio um texto e eu entendo um significado, e ele não necessariamente está ligado ao contexto original. O Felipe lê o texto e entende de outro jeito, a Mayla lê o texto e entende de outro jeito, a Gabi lê o texto, então daqui a pouco de um texto sai 5 verdades diferentes, ou 5 coisas diferentes erradas, ou 5 coisas boas, ou 10... aquilo assim, é o que o Espírito Santo, vamos dizer, ministra no meu coração sobre o texto. Então, de um mesmo texto, um pregador pregava de um jeito, de um mesmo texto o pregador pregava de outro jeito, um falava uma verdade. Então, é como se tivessem escondidas ali verdades espirituais que eram reveladas para um de um jeito, para outro de outro jeito. Isso é alegorizar o texto. Isso era feito na Bíblia como um todo. Então, essa escola partia desse tipo de interpretação, tá? E ela vai ser a escola principal quando Jesus vem e tal, né? A escola de Alexandria, ela é a principal. Depois, já nos tempos bem depois de Cristo, final do século III, início do século IV, centenas de anos depois, vai ser fundada a escola de Antioquia da Síria. Daí ali já na região da Ásia, né? Ela defendia o método de interpretação literal da Bíblia. Ela vem para disputar, contrapor a Alexandria. Então, aqui em Antioquia surge teólogos que defendem, né, baseados nessa escola, que a Bíblia tem que ser interpretada literalmente. E aí, isso remete ao método histórico-gramatical. Faço bem resumido para vocês entenderem. Durante a Idade Média, depois da história da igreja, ali prevaleceu a escola alegórica. Por milhares de anos, né, ou centenas de anos, vai prevalecer a interpretação alegórica. Então nós vamos ver grandes nomes da teologia que a gente estuda hoje ainda, que eram mais inclinados para a interpretação alegórica. Quando é que esse método aqui histórico-gramatical, que vem a origem da escola de Antioquia, da literal, ele ganha força e aí ele vira o método principal de interpretação? Na Reforma Protestante, lá no século XVI, Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio, esses camaradas, os reformadores, eles vão adotar esse método de interpretação e vão rejeitar esse método de interpretação. Dali para frente, todas as igrejas protestantes e as igrejas reformadas, pentecostais, são igrejas protestantes, são igrejas que vêm da reforma protestante, né? Elas vão adotar principalmente ou maciçamente o método de interpretação literal. Então, depois da reforma protestante é que começa essa coisa de interpretar. Esses camaradas, Lutero, Zwinglio, Calvino, eles vão começar a pregar a Bíblia, ensinar a Bíblia nas igrejas protestantes, que, né, o racha aquele com os católicos, partindo desse princípio aqui. A igreja católica estava amarrada à interpretação alegórica. Então, nós viemos de uma corrente teológica, uma raiz de interpretação literal. Então, fica mais tranquilo de ensinar isso, porque as igrejas pentecostais vêm do movimento da reforma, né, protestante, vêm das igrejas históricas aí, e não se desprenderam desse método de interpretação. Vamos lá. Então, botei um texto aqui para resumir essa parte, tá? Como é que a gente faz então, professor? Como é que a gente faz para interpretar a Bíblia quando a gente vai ler? A interpretação dos textos bíblicos deve ser sempre literal. Vou repetir, está lá em vermelho, lá bem, né, destacado. Sempre que a gente lê a Bíblia, a gente tem que partir do literal.
tá? Que aquilo é literal, aquilo é real. Porém, quando existir uma impossibilidade da literalidade, deve-se recorrer à interpretação alegórica. A alegoria ela não é totalmente rejeitada, nem pelo método histórico-gramatical. Tá? Então, parte do princípio que a gente está lendo é literal. Mas vai ter diversos textos bíblicos que é impossível a gente interpretar literalmente. Aí a gente recorre à interpretação alegórica. Isso está dentro do método histórico-gramatical. Tá. Exemplo disso. Na prática, como é que funciona? Então vamos lá para um exemplo prático de impossibilidade do literal. Daí eu vou ler aqui e vocês vão me dizer se a gente tem como interpretar isso literalmente ou não. Tá? Vamos lá. Teoria, ó, vocês estão vendo que eu estou tentando trazer a teoria e a prática ao mesmo tempo, para entender a teoria da hermenêutica, mas na prática como é que ela funciona. Eu organizei assim essa ministração. Vamos lá. Mateus 5, 29 e 30, palavras de Jesus. Tá? Se o teu olho direito te faz pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Se a gente levasse isso literalmente, todo crente ia ter uma marca. Ia ser fácil de identificar os crentes. Ia secar o olho, tá? Porque ia ter não ia ter o olho direito, ia ser uns piratinha, né? Porque ia ter que botar aquela tapa-olho, tá? E ia ser maneta, não ia ter a mão direita, tá? Porque ia ser tudo arrancado. Porque se a gente levasse isso aqui ao pé da letra, todo cristão, por quê? Pessoal, todo mundo vai pecar com o olho e com a mão. Em algum momento a gente vai olhar para o que a gente não devia olhar, vai olhar uma mulher com malícia, um homem com malícia, mesmo que seja um lapso, enfim, né? Vai usar a mão para cometer um pecado. Então, todo cristão, se a gente interpretasse literal, ia ter que não ter a mão direita nem o olho direito, pelo menos, né? Amém? Então, pessoal, esse aqui é um exemplo claro, bíblico, que a gente não pode levar na literalidade. Tem como interpretar essa passagem literal? Senão a gente vai ter que trazer um facão aí e já começar a arrancar umas mãos, né? E uns olhos também. Já enfiar as mãos lá. Então, isso aqui a gente vai interpretar alegoricamente. Aí a gente vai ver, dentro dos estilos literários que a gente vai falar ali, a gente vai ter o uso de parábolas, hipérboles, símiles, uma série de coisas que isso aí não pode entrar porque é mais profundo na hermenêutica, tá? Mas existem várias formas de linguagem. Jesus aqui está usando algo absurdo, algo hipotético. Jesus não está falando literalmente que é para fazer isso, ele está dando um exemplo, né? Sendo, vamos dizer assim, duro, para que as pessoas se sentissem como, eu deveria, claro, não é, mas a ponto é tão grave, né? É tão grave, a gente tem que controlar nos condos. Qual é a mensagem? Aí a gente tem que interpretar alegoricamente. Qual é a mensagem aqui? Não é que é para arrancar, não. A culpa não é da mão ou do olho. A gente tem que lutar contra o pecado, porque o pecado é algo grave. Porque todo pecado é contra Deus. Todo pecado é contra a lei de Deus. Então, é uma passagem que a gente tem que interpretar alegoricamente. E não pregar. Imagina, vai pregar na igreja e vai dizer, se tu pecar, vamos, né? O que o cristão ia ter que fazer? Ele ia ter que se automutilar. Ia ter que ficar arrancando parte do corpo o tempo inteiro. Eu pequei com o pé, tem que arrancar o pé agora. Porque eu não quero ir para o armário e perder os pedaços aqui do que mais chegar lá inteiro no céu, né? Do que os pedaços, do que chegar o corpo inteirinho no inferno. Então, essa aqui é uma passagem que a gente tem que interpretar alegoricamente. E isso está dentro do método histórico-gramatical. Ficou tranquilo de entender? Então, não podemos levar tudo ao pé da letra, né? Então, nesses casos aqui, então, por isso que eu coloquei aqui, isso é ou não é uma impossibilidade da literalidade? Quando tem uma impossibilidade clara e evidente, aí a gente recorre à interpretação alegórica. Aí a gente vai tentar entender o que o texto está dizendo por detrás daquela coisa que não é literal. Tá? E a gente consegue chegar tranquilamente numa interpretação. Tipo, a gente fez aqui uma exegese junto, viram? Isso é exegese. A gente chegou, para evidenciar o poder do pecado, a prática errada do pecado, enfim, né? Então Jesus está ameaçando aqui, né? Falando do inferno e tal. Então é isso aí. Então quando tem impossibilidade, a gente recorre ao alegórico, mas só quando tem impossibilidade. Segundo aqui, estilos literários.
Aí talvez alguém vai dizer, tá, mas está falando de língua, o que tem a ver estilo literário com a Bíblia? Isso nem é importante estudar. Vamos lá. Aqui são alguns, não são os únicos, tá? A Bíblia está cheia de estilos literários diferentes. Formas de escrita, formas de escrever livros e tal, está ligado à literatura. Nós temos muita narrativa histórica na Bíblia, tá? Muita narrativa histórica. O que é narrativa histórica? É aquilo que realmente aconteceu, é narrar fatos. Gênesis, narrativa histórica, né? A gente tem ali a maior parte narrativa, as coisas como aconteceram. Isso é narrativa histórica. Poesia, para quem não sabia, a Bíblia tem muita poesia. Muita poesia, né? Nós temos os livros, uma classificação que é os livros poéticos. Por exemplo, salmos, provérbios, são poesias, são escritos, cânticos, orações, escrita num estilo poético. A poesia hebraica. Nós temos profecia, muitos livros de profecia, né, principalmente nos profetas. Sapiensal. O que é essa palavrinha difícil aí? É sabedoria, tá? Sapiensal está ligado à sabedoria. Nós temos muitos escritos, por exemplo, Provérbios e Eclesiastes são livros de sabedoria, escrito em forma poética. Então a gente tem aqui os dois, sabedoria e poesia junto, tá? E biografia é uma outra forma. O que é uma biografia? É contar uma história de, por exemplo, os evangelhos, boa parte dos evangelhos são biografias de Jesus. Contam a história de Jesus, né? Contam a biografia de Jesus. Então nós temos ali também biografia. Tem outras, né? Mas essas aqui são umas bem evidentes, assim, bem, que a gente consegue identificar bem facinho na Bíblia quando a gente entende isso. Mas tem mais uma coisa interessante, ó, uma outra perguntinha. Você sabia que as literaturas bíblicas estão organizadas por estilo literário? Na última aula, uma das últimas aulas que eu dei no curso de teologia aqui, não sei se a Mayla estava nessa aula, eu acho que não. Eu perguntei para os alunos livros poéticos, a gente está estudando agora livros poéticos, tá? É a disciplina que nós estamos estudando no curso de teologia. Daí, eu faço umas pegadinhas para os alunos, tá? Mas eu faço umas pegadinhas. A Tamara também já fez o curso com a gente, sabe, né? Tá aí a Tamara, né? Tá lá ela. Já se formou já no curso, já. A Mayla ainda é aluna. E a Gabi vai ser aluna. Então, assim, ó, eu faço umas pegadinhas. Começa ali, livros poéticos e tal. Você sabe o que é livros? Por que a gente estuda livros poéticos? É uma disciplina. Daí eu perguntei para eles. Alguém sabe me dizer como é que está organizado? Qual é o critério de organização dos livros na Bíblia? Aí gelaram, né? Que nem vocês antes, ficaram gelados, né? Com medo de falar e tal. Daí uns meio corajosos, assim, foi, não, vamos lá. É ordem cronológica. Uns 2 ou 3 disseram que era ordem cronológica. O que é ordem cronológica? É da forma que os acontecimentos foram, narrativa histórica. Foram acontecimentos, foi sendo organizado e registrado na Bíblia. Não é. Aí um falou uma coisa ou outra, ninguém sabia ainda no fim, ou se alguém sabia, ficou com vergonha de falar. A Bíblia, amados, essa Bíblia que eu tenho, você tem aí, ela está organizada à disposição. Por que sempre um livro está depois do outro naquela sequência? Por causa do estilo literário. A Bíblia é organizada em estilos literários. Vamos lá. Antigo Testamento, 5 primeiros livros, a lei. Por que é aqueles 5 primeiros livros? Porque é a lei. A origem das coisas e tal, Gênesis, Êxodo, né? Levítico, Números, Deuteronômio. Então são 5 os livros da lei. Depois vem os livros históricos, começando por Josué ali. Então nós temos 12 livros históricos. Por que aqueles livros estão depois da lei? Porque todos eles são históricos. Depois nós temos os poéticos ali. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. São poesias, escritas em estilo de poesia. São 5 livros. Depois os profetas maiores, que são 5, e profetas menores, que são 12. Aqui então são livros dos profetas. Essa é a organização do Antigo Testamento. Só por curiosidade, alguém vai ficar pensando, né? Por que uns profetas são maiores e outros menores? Porque uns eram baixinhos e os outros eram altos? Sim ou não? Não. Porque uns eram mais poderosos e os outros eram menos poderosos? Não. Pelo tamanho do conteúdo que eles produziram de escrita. Os profetas maiores, eles produziram muito mais literatura, os livros deles são muito menores. Profetas menores são aqueles livrinhos pequenininhos, os últimos do Antigo Testamento. Eles escreveram menos, por isso que nós classificamos como profetas maiores e menores.
mas é o mesmo gênero literário, tá? Mas está assim lá na Bíblia organizado, é o mesmo estilo literário, mas ainda está maiores e menores. Novo Testamento, por que é os 4 evangelhos primeiro? Não é? Os 4 evangelhos lá? Sim ou não? Sim. Depois, Atos dos Apóstolos, que é um livro, o único livro histórico mesmo do Novo Testamento. Tá? É histórico. Depois, as 21 cartas, as 13 de Paulo e depois as outras, as epístolas gerais, né? Então, as 21 cartas e, por fim, Apocalipse. Cartas, ó, cartas, né? É isso aí, é carta. E Apocalipse, que é escatológico, que predominantemente é escatológico, que é coisas, é profético, né? É coisas que ainda vão acontecer. Então a Bíblia se estudar estilo literário, já começa por aí, para entender por que os nossos livros eles estão dispostos assim na nossa Bíblia. Porque eles são divididos em estilos literários, para ver a tamanha importância do estilo literário na Bíblia. Para ficar melhor o quê? A nossa leitura, nossa compreensão, nossa sequência de leitura. Para a gente ir lendo livros na mesma sequência de estilo literário. Amém? Amém. Então o estilo literário ele é muito importante na interpretação também, não só na disposição dos livros ali. Vamos adiante. Exemplo de cuidado com o estilo literário. Então, porque aonde entender o estilo literário é importante no contexto bíblico? Eu já expliquei da organização bíblica, só um detalhe, tem bíblias, você pode comprar hoje, bíblias em ordem cronológica. Eu tenho uma muito boa em casa, você pode comprar. Aí a Bíblia de ordem cronológica vai estar totalmente bem diferente do que essa nossa aqui. Porque aí sim, cronológica do tempo dos acontecimentos dos fatos. Vai estar misturado as coisas lá. Tá? Mas via de regra as Bíblias, né, são sem ordem cronológica. Mas vamos lá, na prática, na hermenêutica, no estudo bíblico, do que é importante a gente entender o estilo literário? Primeiro, não podemos sustentar uma doutrina com base apenas em uma passagem de um estilo literário poético ou de sabedoria. Por exemplo, a gente não pode fazer uma doutrina, criar uma doutrina e sustentar uma doutrina bíblica com um texto de Salmos, ou de Provérbios, ou de Eclesiastes, ou de Jó, pegar um texto lá e dizer, não, isso aqui é uma doutrina bíblica, a gente pode elaborar uma doutrina bíblica, porque isso aqui está lá em Salmos, e, enfim, um desses livros poéticos. Porque a ideia do livro poético, eles não são, a escrita poética, os livros poéticos, eles não são livros de doutrina. Tá? Aí daqui a pouco você diz, não, mas então não tem como, eles não fazem parte das doutrinas? Fazem. O que eu estou falando é que a gente não pode sustentar uma doutrina em cima de apenas de um texto desses. Por quê? Segundo ponto aqui, ó, estes textos são palavra de Deus e podem servir de reforço para doutrinas bíblicas. Aí a gente pode pegar uma ordenança de Cristo lá no Novo Testamento, sei lá, alguma coisa que Cristo mandou a gente fazer, amar o próximo. Aí a gente pode achar lá em Salmos, em Provérbios, textos que venham a corroborar, que venham a acrescentar aquela doutrina, mas não pode partir de lá. Então, por que na pregação isso é importante? Eu não posso vir aqui pregar um texto em Provérbios e querer dizer que aquilo ali é doutrina para a igreja porque está lá em Provérbios, se não aparece em nenhum outro lugar na Bíblia. A gente não pode elaborar doutrina em cima de um livro, de um texto, de um livro poético, tá? Porque o estilo literário dele não é com esse propósito. Conseguiram entender? Eles servem de reforço para doutrinas, né? Por exemplo, lá em Salmos a gente vai ouvir em alguns salmos que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas a gente vai pegar Gênesis, capítulo 1 e 2, e nós vamos pegar algumas passagens do Novo Testamento que falam da literalidade, e aí a gente vai pegar alguns salmos para para colaborar, para acrescentar mais texto bíblico para aquela doutrina, mas não pode partir de lá. Amém? Amém. Principalmente se é uma passagem que tem só lá, num texto poético, num texto, alguma coisa que não tem em nenhum outro lugar da Bíblia. A gente não pode elaborar uma doutrina com base naquilo ali. Ok? Vamos lá então, vamos seguir. Um exemplo aqui, ó, eu estou trazendo exemplos, né? Provérbios 31:6 diz o seguinte, olha só. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados. Eu disse que eu ia trazer bastante exemplo para vocês, teoria e exemplo. Felipe riu. Se a gente ler isso aqui em Provérbios, a gente vai ensinar
que a gente vai ensinar na igreja? O que é bebida fermentada, vinho? A gente vai ensinar o pessoal para encher a cara, né? Ó, tu tá doente, tá? Estão prestes a morrer, tá? Então, ó, tu tá no hospital, tá lá enfermo, não sei o que, ou tá com uma doença que os médicos disseram que é terminal. O negócio é o seguinte, ó, o que tem para me dizer, pastor? Enche a cara. Enche a cara. Ah, mas tu tá louco? Não, tá aqui em Provérbios, ó. Tá escrito em Provérbios. Vou abrir a Bíblia e vou dizer, enche a cara. Enche a cara mesmo. É o que tu tem para fazer. Estão vendo na prática? Faz ou não faz sentido o que eu estou falando? Sim. Lá no próprio livro de Provérbios, tá? E depois eu vou falar no contexto bíblico. Daí eu já vou introduzir Bíblia por Bíblia, que é o último ponto. No mesmo livro de Provérbios tem outras passagens, mas tem essa aqui, ó. Não ande com os que se encharcam de vinho. Poderia ser aqui os que se embriagam, tá? Podia ser traduzido por os que se embriagam, mas vamos lá. Encharcar é a mesma coisa que se embriagar, tá? Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne. Essa parte que ficou ruim, né? Primeira parte, show de bola. A segunda parte, gaúcho, churrasquinho. Ninguém pode dar de vinho. Ô, Léo, vou dar o motivo. Tá vendo? Mas ó, a gente não pode elaborar uma doutrina bíblica nem aqui nem aqui. A gente tem que ver a Bíblia como um todo. Aí é o quarto ponto, Bíblia por Bíblia, tá? Nós vamos ver claramente lá no Novo Testamento que a embriaguez é pecado, tá? E nós vamos ver que a glutonaria também é pecado. O que é glutonaria? Se empanturrar de carne. Ou de outras coisas, né? Glutonaria e embriaguez são ou não são pecado no Novo Testamento explicitamente? Né? Então a gente tem lá. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai entender o que isso aqui é um texto, tá? Dentro da literatura poética. Agora, se você analisar o contexto, que é o que a gente vai ver depois, você vai entender por que está aquilo ali. Isso aqui não pode ser levado como doutrina. E eu já vi, você vai ver pessoas aí, olha a importância desse estudo hoje aqui. Daqui a pouco vocês na caminhada de vocês vão dizer, alguém, um ateu, alguém que não é crente, né? Alguém que persegue o evangelho, mas vocês falam mais aqui, e vai ler para vocês isso aqui. E aí, vocês já têm um antídoto, né? Não, meu filho, ó, vou te dar uma aulinha de estilo literário, vem cá. Vem cá que eu vou te dar uma aulinha, vou te ensinar como é que se faz doutrina bíblica. E aí você vai poder dizer, usar outro provérbio, e vai poder pegar o Novo Testamento e explicar para ele que não é bem assim que a coisa funciona. Por quê? Porque aí a gente tem que olhar isso aqui com a Bíblia como um todo. Né? Nem esse, mas esse aqui a gente consegue achar esse aqui a gente não consegue achar uma fundamentação no resto da Bíblia para ser como doutrina. Sim ou não? Não. A gente vê a Bíblia contrariando essa prática aqui. Mas esse aqui a gente consegue. Esse aqui a gente consegue, ó, tá? A gente consegue achar na Bíblia que a embriaguez é pecado, e a gente consegue achar na Bíblia, no Novo Testamento lá, que a glutonaria, que se empanturrar de comida também é pecado. Né? Isso aqui é uma coisa bem pouco pregada, né? Essa parte aqui, a outra de cima é bastante. Tá? Então a embriaguez, só que a gente vai ver na Bíblia, tá? Mas por que manda beber e tal? É uma coisa, mas a gente vai ver que não é o simples fato de beber o vinho que é pecado. O pecado é se embriagar. Aí a gente vai se aprofundar na hermenêutica. Amém? Tá? Mas a gente vê, aí a doutrina não pode elaborar uma doutrina nisso aqui. Eu trouxe um exemplo prático para vocês entenderem a importância de estilo literário. É uma coisa que a gente não pode desprezar na hora de ler e interpretar a Bíblia. Vamos adiante aqui. Terceiro ponto. Esse aqui os hermeneutas, os exegetas, eles bate. Professor Marco, fala. Passa o ano inteiro falando no curso de teologia, fala nas pregações. Às vezes acho que dorme pensando e falando, texto dentro do contexto. Então vamos lá. Texto dentro do seu contexto. Isso aqui é fundamental. Isso aqui é um dos maiores problemas dos desvios teológicos de todos os tempos, não só de agora, mas agora também, no nosso tempo. Vamos lá, primeiro ponto aqui. Devemos analisar um texto dentro do seu contexto imediato. Como é que a gente vai ler a Bíblia e vai interpretar? Vou voltar na questão histórico-cultural. A gente vai ler a Bíblia e vai interpretar literalmente, quando não tem possibilidade, a gente já viu isso, né? Mas ela praticamente toda se interpreta literalmente, né? Tem poucas passagens, alguns textos que é alegórico, mas mesmo assim, mesmo sendo alegoria no contexto imediato,
Tá? O que aquilo ali aconteceu naquela época? O que o escritor quis falar com aquilo? O que ele está querendo ensinar? Como é que era o contexto daquilo ali? Não posso ler posso ler um versículo e aprender algo lendo só aquele versículo sem analisar o resto do contexto e tirar conclusões em cima disso? Não, não pode. Vai dar problema. Vai acertar uma e errar 10. Tá? Então, por quê? Textos analisados fora de seus contextos são pretextos para erros e heresias. Deixa eu contar uma coisa para você. Fazer uma pergunta. Vamos lá, essa não está no texto. Vamos ver se alguém sabe responder. Da onde surge a grande maioria das heresias no meio cristão? Qual é a raiz? Bíblia. A Bíblia é a mãe das heresias. A Bíblia é a mãe das heresias. Praticamente, quase que todas as heresias que têm erros, desvios teológicos, vêm da onde? Da própria Bíblia. Falsos pastores, falsos mestres, ou pessoas que estão no engano, no erro, e não são maldosos, não entenderam errado, enfim, né? É a Bíblia. Por quê? Porque não analisa os textos dentro dos seus contextos. Esse é o principal motivo de surgir as heresias e os erros. Não analisar os textos dentro dos seus contextos. A Bíblia é a mãe das heresias. Tá? Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Agora, prática. Vamos para a prática de novo. Na prática, como é que a gente consegue entender isso e ver a importância em identificar os erros e os acertos? Exemplo 1. Teologia da confissão positiva. Eu coloquei aqui. Teologia da confissão positiva começou no século passado. Vou explicar bem rapidinho para não ficar no ar, assim, alguém que não saiba. A confissão positiva surgiu lá nos Estados Unidos, veio para o Brasil, e muitas igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, elas adotam a base da teologia delas na confissão positiva. Igrejas neopentecostais, exemplos: Universal do Reino de Deus, Internacional da Graça, a igreja que é o Poder Mundial de Deus, lá, Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro Santiago, essas igrejas neopentecostais, a gente não considera elas pentecostais, novas pentecostais. A base da teologia deles é a confissão positiva. O que é a confissão positiva? É aquela coisa, determina, decreta, declara. Eles acreditam que quando a gente determina alguma coisa, a gente decreta alguma coisa, a gente declara alguma coisa, as nossas palavras têm poder de mover o mundo espiritual. As nossas palavras, olha só, têm poder de fazer Deus ter que fazer aquilo que a gente quer. Tá? A gente manda Deus fazer e Deus tem que desobedecer. É mais ou menos assim, tá? Essa é a base deles, porque eles ensinam que tu tem que falar que tu quer alguma coisa, tu tem que decretar como já feito, e Deus tem que te atender. Agora, isso não tem sustentação bíblica. Por quê? Tá? Agora que eu já defini basicamente a teologia. Da teologia da confissão positiva nasceu a teologia da prosperidade, a modinha da hora, jovens, isso eu vou ter que falar aqui, teologia do coaching, que é uma nova roupagem da confissão positiva, é uma coisa bonitinha, legal, vou falar um pouquinho depois aqui, mas é filha da confissão positiva, da teologia da prosperidade, com uma roupagem nova, moderninha e tal, adaptada, mas Bíblia mesmo é muito pouco. Vamos lá, mas vamos ficar aqui no primeiro exemplo, tá? Depois vou falar um pouquinho mais sobre isso. Filipenses 4:13, um dos textos que eles usam. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Os camaradas, tudo a gente pode naquele que... Estou incorporando aqui, tá? Vou interpretando aqui. Incorporando fica meio estranho, né? Qual é a palavra? Incorporando, mas não no sentido espiritual. Bem que eu te achei parecido. Depois tu ora por mim, tá, Felipe? Vamos aqui, vamos mudar o termo então, incorporando aqui ficou ruim. Vou aqui interpretar, tá? Então, tudo posso, ler aquele texto na igreja lá, o camarada lê, tudo posso naquele que me fortalece, e a gente pode, tudo que tu quiser, tu pode naquele que te fortalece, e vai, né? Se ler um versículo antes, um versículo antes, não é, olha, a gente tem que analisar o contexto como um todo, o livro todo, os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois, mas só um aqui, só nesse caso, a gente já derruba eles. O que diz antes, ó? E eu já preguei sobre isso aqui na igreja, aqui na sede, aqui, já preguei. E foi uma pregação forte. O versículo 12 diz assim, ó, Paulo, né, escrevendo. Sei o que é passar? Necessidade.
e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei viver contente. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Conclui ele. Eu tudo posso naquele que me fortalece. O que ele pode naquele que é tudo que ele pode naquele que me fortalece? Ele pode passar necessidade, mas tudo ele pode naquele que fortalece. Ele pode, a gente está fazendo exegese aqui, tá gente? Isso aqui é exegese na prática. Tá? Ele sabe o que é ter fartura, porque tudo ele pode naquele que fortalece. Ele sabe, ele aprendeu a viver contente em tudo e qualquer situação, porque tudo ele pode naquele que fortalece. Tá? E seja bem alimentado, seja com fome, porque tudo ele pode naquele que fortalece. Seja tendo muito ou passando necessidade, porque tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Amém? Eu estou pregando aqui, viu? Então, amados, isso aqui é texto dentro do contexto. O camarada pega esse texto aqui, os camaradas pegam um texto como esse e torcem completamente. E querem dizer que tudo que tu quiser tu pode em Deus, que tudo tu pode. Por quê? Só que se ler só um versículo anterior, já derruba por tese. E aí no dia que eu preguei na sede, inclusive, esse texto aqui, eu comecei lendo esse versículo e falando mais ou menos assim. Depois eu fui para esse aqui. E depois Paulo, escrevendo para uma outra igreja, tá? ele vai trazer de forma mais... Aí a gente, o texto dentro do contexto, em mais amplitude quanto ao estudo da Bíblia como um todo. Eu usei um texto, que agora eu não lembro a passagem certa, mas que Paulo vai dizer o que é essas necessidades que ele passou. Paulo, numa outra carta, vai dizer as marcas, ele vai dizer quais as credenciais dele de apóstolo. E hoje tem tanta gente querendo, eu sou apóstolo. Essas igrejas neopentecostais não estão cheias de apóstolo. Vamos lá. Eu sou apóstolo tal. E Paulo vai dizer quais as marcas do apostolado dele. Ele vai defender o apostolado dele dizendo, sabe o quê? Aí eu li lá na pregação. Várias vezes fui açoitado. Várias vezes fui preso, várias vezes fui torturado, várias vezes naufraguei, passei fome, passei frio, tive nu, fiquei sozinho. E aí se encaixa ele está falando a mesma coisa, aí ele vai especificar o que é passar necessidade. Apanhei quase até a morte, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aí ele vai dizer, trago no meu corpo as marcas de Cristo, eu trago no meu corpo. Depois de tudo isso que ele passou, derruba toda essa coisa da confissão positiva. Amém? Amém. Então isso é texto dentro do contexto, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Opa, passou uma mais aqui. Exemplo 2, contexto político. A gente está vivendo uma situação e a gente tem que falar das coisas da vida, né? A gente tem que falar não só da teologia, a gente vive na sociedade. A gente está de passagem nessa terra, mas a gente está nessa terra. Nosso reino, celestial é eterno, mas a gente está aqui, inserido aqui. E a gente não pode ficar a par das coisas. No contexto político, tá? Daí não é confissão positiva. Também a Bíblia é usada de forma equivocada. Por exemplo, João 8,32 diz assim, ó, e conhecerão a verdade vos libertará. Amém. E tem político aí, e não é de hoje, mas agora está em evidência, ligar a igreja à política, que o camarada fez campanha e usou esse texto aqui. Eu assisti umas quantas vezes alguns políticos. E conhecereis a verdade, conhecerão a verdade vos libertará. Só que eles se diziam cristãos, e eles usavam esse texto aqui no contexto político, dando a ideia que a verdade era eles. Dando a ideia que a verdade era ele ganhar a eleição, essas pessoas ganhar a eleição, e aí eles porem em prática a ideologia política deles. E aí as pessoas vão conhecer a verdade vão libertar. Até aí, eu entendo de certa forma, tá? O camarada quer ganhar a eleição, ele vai usar tudo. Eu não estou dizendo que é certo, não estou concordando que é certo, é óbvio que é errado. Mas o camarada que é candidato e tal, e quer ganhar alguma coisa e vai pegar, por exemplo, um texto bíblico, usar a favor dele e transformar em política aquele texto bíblico, ele está no papel dele, está errado, mas está no papel dele. O problema é quando a gente vê massivamente os cristãos concordando. Aí é que eu fiquei perplexo, por exemplo, nas últimas eleições. Pencas e pencas de cristãos concordando e repetindo esse texto bíblico aqui
dizendo que o camarada estava certo num contexto político. Vamos ler um versículo antes, que nem a gente fez antes. Um versículo antes. Versículo 31 diz assim, ó. Disse quem? Jesus. Palavras de Jesus. Aos judeus que haviam crido nele. Os judeus convertidos a Cristo, tá? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então olha só, Jesus falando para os judeus convertidos que se eles não era só ouvir e acreditar nele, tinha que permanecer firme na palavra, tá? Verdadeiramente serão meus discípulos. Aí vem, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Quem é a verdade? Jesus. Aonde que a verdade é revelada? Na palavra. Na palavra. Tem alguma coisa a ver com política? Não. Nada. Nada a ver. Absolutamente nada a ver. Então a gente tem que ter cuidado de analisar textos dentro de um contexto. Pessoas fora do meio religioso, assim, dentro da igreja, usando textos bíblicos para torcer a palavra, que é Jesus, aqui está falando de Jesus e da palavra dele, usando para a política. E pencas de cristãos dando amém e compartilhando no Facebook, nas redes sociais, achando aquilo lindo e maravilhoso. Uma heresia. Uma heresia, uma coisa totalmente fora de contexto. Então, e gente pregando isso aqui, tá? Em igrejas. E pior ainda, gente pregando na igreja e contextualizando para a política. Está totalmente equivocado. Pregando só esse versículo, claro, né? Porque se ler o versículo anterior, derruba por terra. Então a gente tem que estar firmado na palavra. A gente tem que estar firmado em Cristo. E aí a gente vai conhecer a verdade e a verdade vai nos libertar. Amém? Então, texto dentro de contexto. Dois exemplos, um ligado à teologia e outro ligado ao mundo secular. Que a gente tem que ter conhecimento da palavra e tem que analisar o texto dentro de um contexto. Vamos seguir aqui. Por último, Bíblia por Bíblia. Tá? Já fiz algumas inserções da Bíblia por Bíblia ali. A Bíblia possui muitas passagens de difícil interpretação. Aqui eu já trago um problema de início. O que é esse conceito hermenêutico, essa regra hermenêutica, Bíblia por Bíblia? A Bíblia, gente, tem muitas passagens de difícil interpretação. Lembra de Provérbios que a gente leu? É uma passagem de difícil interpretação se tu ler só ela. Mas o exercício que a gente fez antes ali, a gente não entendeu que num contexto geral, Bíblia por Bíblia. O que eu tenho para dizer para vocês? Quem é a melhor intérprete da Bíblia? Alguém sabe me dizer? A própria Bíblia. A Bíblia é a melhor intérprete dela. Quando a gente acha um texto difícil, né? Olha ali, ó. Quando encontramos passagens de difícil interpretação, devemos buscar em outros lugares da Bíblia onde aborda-se o mesmo tema. Ou seja, a Bíblia é a própria intérprete. Se a gente achou uma passagem de difícil interpretação que nem aquela de Provérbios, a gente tem que buscar aquele contexto, aquele tema em outros lugares na Bíblia, para ver para tentar achar um auxílio. Tá? Então a gente tem que achar, achou difícil, não entendeu, está lendo a Bíblia, ficou com dificuldade daquele texto, procure em outros lugares na Bíblia que falem do mesmo tema, do mesmo assunto. E aí aí você vai conseguir entender, descortinar certas coisas. Vamos para os exemplos aqui. Tá? Exemplo, a prática, né? Como é que a gente faz isso? Usando ainda a confissão positiva, que eu já conceituei aqui, então nós temos já uma base do que é. Não vou repetir. João 14, 13 e 14, ok? Ó, e tudo quanto perdirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, vamos dar glória a Deus e aleluia aí. Estão bem sabiados? O professor está fazendo pegadinha, né? Vamos dar glória a Deus e aleluia, sim. Vamos lá, vamos ver. O pessoal da confissão positiva ama essa passagem, por exemplo. Para eles é um prato cheio, né? Para eles é um prato cheio que corrompe a verdade. E para o povo que senta e não gosta de Bíblia, é muito fácil ser enganado. Quando a gente não conhece a Bíblia e não estuda a Bíblia. Aí é fácil mesmo, né? Esses camaradas, 2 Timóteo lá, capítulo 4, vai dizer que tem os falsos,
os falsos profetas, vai dizer para Timóteo lá que é para ele pregar a verdade. Eu li até aquele texto no início ali, só que tem um detalhe naquele texto, a gente culpa somente os líderes corrompidos, né? Mas lá vai dizer que chegará tempo que as pessoas vão ter coceira no ouvido, vão se voltar contra a verdade. E vão querer o quê? Ir atrás de fábulas, de heresias. E aí ele vai dizer, mas tu, Timóteo, prega a palavra nessa, cumpre cabalmente o teu ministério, faça a obra de um evangelista. Então, é meia culpa. Quem está lá em cima, quem está lá no poder, o corpo eclesiástico culpado mas quem está sentado também é. Por quê? Detalhe, eles têm Bíblia. Se eles forem analisar o que esses camaradas pregam, e eles chegarem em casa e ler a Bíblia, eles vão descobrir que eles foram enganados. Agora, se eles ouvirem a pregação e acreditar naquilo e não for para a palavra para estudar aquilo, eles vão continuar sendo enganados, porque eles também querem ser enganados. Porque, na verdade, o que eles estão buscando lá na igreja não é Deus, não é Cristo. É os desejos próprios deles, que é o que os camaradas estão entregando. Então, é uma meia-culpa. Eu estou falando isso porque é uma meia-culpa, tá? Quem está sentado ouvindo e não quer dar ouvido à verdade é tão culpado como quem está ensinando a heresia. Amém? Amém. Então, vamos lá. Tudo quando pedires em meu nome, isso farei. Aleluia. Só pedir então, né? A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Glória a Deus. Irmãos, irmãs, é só pedir, irmãos. Sabe por que às vezes não ganha? Ó, verei um camarada desse, tá? Estou contracenando, não estou incorporando. Estou contracenando, tá? Irmãos, sabe por que tu não recebe? Sabe por que tu não recebeu a tua casa ainda? Sabe por que tu não recebeu o teu carro novo? Sabe por que tu não foi curado ainda da tua doença? Porque tu não pede com fé. Porque tu não acredita. Daqui a palavra está dizendo. A palavra está dizendo, é só pedir que vai ser glorificado. Pede em nome de Jesus. Qualquer coisa que Ele vai fazer. E assim vai. Tá? Não serve, não consigo, né? Pô, eu estava tentando uma vaguinha no grupo de teatro da igreja. Eu estava tentando contracenar bem aqui para dizer, ô Felipe, quando voltar ao teatro, quem sabe, né? Pô, mas acabou com a minha esperança de atuar, né? Pô, brincadeira. Mas vamos lá. Eu tento, é tão difícil para mim que eu não consigo nem imitar. Eu tenho tanta revolta com isso que é ruim até de imitar. Mas vou melhorar, vou fazer umas aulinhas aí de autor para entrar no grupo de teatro da igreja. Não deu certo hoje. Vamos lá. Refutação 1. Jesus, tá? Como é que a gente vai refutar? Não a palavra, veja bem, eu não estou refutando a palavra, estou refutando o ensino torcido, tá? Distorcido do texto fora de contexto, tá? Bíblia por Bíblia. Vamos analisar na Bíblia quando Jesus falou, ó, Mateus 26, 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Alguém lembra quando, que Jesus estava, que momento que Jesus falou essas palavras? Na oração no Monte das Oliveiras, lá no Jardim de Getsemane. A última oração de Jesus antes dele ser preso, torturado e depois crucificado. Aquela oração maravilhosa, que é uma coisa que ainda vou pregar na igreja. Eu tenho um esboço prontinho. Só não deu muita ocasião ainda. Jesus está lá, chega no Monte das Oliveiras, nos levou uns 3 com ele lá, diz, vocês ficam vigiando aí que eu vou orar. Ora, chega a verter sangue, chega a sair sangue, né, dos poros dele, de tamanha o estado emocional que ele estava espiritual. E aí o que Jesus vai pedir mais de uma vez? Pai, se for possível, aqui já é o fim da oração, mas antes ele vai, se for possível, afasta de mim esse cálice. O que Jesus está pedindo para Deus? Jesus está dizendo, Pai, manda o cálice que eu vou beber. O que é o cálice? É tudo que ele ia passar. A tortura, a prisão, o escárnio, a tortura, a cruz, né? Tudo que ele ia passar. Ele diz, Deus, manda, chegou meu momento, manda aí, eu quero. Ele tinha um corpo humano como o nosso, ele sabia. O que ele vai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Sem que eu o beba. Mas em outras traduções, mas antes seja feita a tua vontade. Então, o que Jesus fez? Ele pediu, mas ele disse para Deus ao mesmo tempo, Deus, Pai, né, eu não quero passar por isso, mas se é a tua vontade, eu vou beber esse cálice. Então, o próprio Jesus orou para Deus para passar esse cálice, mas disse, mas se não for possível passar isso de mim, é o momento agora, Pai. Quando você disser se agora é o momento, então eu vou passar por isso, porque eu vim para cá para isso.
Amém? Amém. Refuta ou não refuta a interpretação equivocada daquele texto? É Jesus e Jesus. Jesus falando lá uma promessa que na prática, se a interpretação correta fosse essa que eu brinquei antes mal e porcamente eu tentei interpretar aqui e não deu, tá? Que é tudo que eu pedi, por que para ele mesmo não funcionou? Se é tudo que pedi para o Pai, em nome dele Deus vai dar, por que o próprio Jesus pedindo para o Pai não deu certo a oração? Vamos adiante. Apóstolo Paulo, só os exemplos, Paulo e Jesus só. Só Paulo e Jesus, né? Não podia deixar você de fora, né, Felipe? Olha lá, 2 Coríntios 12, 7 e 9. E para que, veja bem, para que não me ensoberbecesse, esse aqui é o porquê, tá? Já vamos começar para fazer a exegese de novo. Isso aqui é o porquê, para que não me ensoberbecesse. Com o quê? Com a grandeza das revelações. Paulo era um camarada, gente, que Deus se revelava direto para ele. Como é que foi a conversão de Paulo? Paulo ouviu a pregação do Evangelho de boca de homens. E o que aconteceu? Ele perseguia cristão, matava cristão, mandava cristão para a cadeia. O próprio Senhor Jesus, quando ele estava no caminho para Damasco, apareceu, cegou ele, derrubou ele e converteu ele. Olha a conversão de Paulo. O próprio Jesus, depois estava glorificado, veio e converteu Paulo. Não foi para ouvindo a pregação que Paulo se converteu de homens. Então, é esse camarada que Deus tinha uma revelação que cessou com os apóstolos. Tá? Cessou na era apostólica lá. Por quê? Porque eles tinham poder de escrever a escritura. Nós não temos poder de escrever a escritura. Então, a relação deles com Deus era diferente. Isso aí dá uma pregação, dá um estudo, tá? Tem coisas que era só para aqui. Tem coisas que ficou lá. Tipo, hoje, se o Felipe escrever um livro e dizer que é Bíblia, vocês vão acreditar? Se eu escrever, vocês vão acreditar? Diz que não, pelo amor de Deus. Tá? Por quê? Porque isso era uma revelação para os apóstolos, para aqueles homens lá. Amém? Amém? Então, olha a grandeza das revelações. Coisas que ele escreveu, inclusive esse texto aqui, virou Bíblia, virou Palavra de Deus. Era uma coisa que foi só para aquele tempo dos profetas e dos apóstolos. Tá? Que cessou, não tem mais isso. Ninguém mais tem poder de escrever a escritura em nome de Deus. O cano está fechado. Mas vamos lá. Foi-lhe posto um espinho na carne. Tá? Mensageiro de quem? Satanás. Tá? Para me esbofetear. E essa palavra lá do grego, lá uma vez eu vi um grande homem de Deus explicar numa pregação, que o esbofetear não é dar um soco. É um tapa com as costas da mão, assim, ó. Vim e te dá um tapa assim na cara, com as costas da mão para cá. É um tapa que não é necessariamente a dor, mas é o ultraje, é a vergonha. Levar um tapa na cara é uma coisa vergonhosa, né? Dar um soco até numa briga e tal, mas uma pessoa vir te dar um tapa na cara, te esbofetear. Era e ainda é uma vergonha, né? Não é só a dor, é sem vergonha. Então, a Satanás vinha para esbofetear a cara dele, para envergonhar ele, tá? A fim de que não me exalte, para ele não se ensoberbecer. Esse era o motivo do Espírito. Ponto, tá? Tem aqui, ficou tranquilo a exegese nossa. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Aqui para nós, tá? Vamos começar aqui pelo contexto histórico-cultural, tá? Vamos fazer mais uma exegese aqui. Se a gente falar assim, o Felipe disser, eu orei 3 vezes por uma bênção e Deus não me retornou. E ele falar na sua pregação, ele vai dizer, homem de pequena fé, orou só 3 vezes? Vai orar 1 ano, 2 anos, 3 anos, se precisar orar. Eu orei por uma coisa, eu queria muito escritório na minha casa, o Felipe já foi lá no meu escritório. Eu fiquei 5 anos orando e economizando dinheiro, 5 anos orando, pedindo para Deus, porque era uma coisa que ia ser bênção na minha vida, e tentando economizar dinheiro para fazer lá uma construção, né? Não perdi a fé. Mas aí Paulo, a gente diz, mas que eu 3 vezes. Dentro do contexto histórico-cultural, amados, os judeus, eles oravam 1 vez por uma coisa para Deus. Era assim, eles oravam contexto histórico-cultural. Viu como é bom mergulhar nessas coisas? Se vocês forem estudar comentaristas bíblicos, vocês vão se deparar com o que eu estou falando para vocês hoje aqui. Tá? O judeu, na cabeça dele, se ele queria um escritório, tá? Como eu estou dando meu exemplo, ele ia orar 1 vez para Deus e dizer, eu quero um escritório. Vai fazer uma oração sincera e deu. Deus não é surdo, não precisa ficar repetindo. Para um judeu orar 3 vezes por uma coisa, era algo extremo. Para os judeus orar 3 vezes para pedir a mesma coisa era algo assim, no limite para eles.
É como se a gente ficasse 30, 40 anos orando por um negócio. Tá? Estou exagerando aqui, tá? Então, orar 3 vezes para o judeu não era coisa pouca, não. Era muita coisa. A gente tem que entender o contexto lá daquela época. Então, o que ele pediu ao Senhor que afastasse de mim? Então, ele me disse, Deus respondeu a oração de Paulo. A minha graça te basta. Deus disse, sai espinho. Vai sair espinho. Paulo, esqueceu o que Jesus disse, Paulo? Tu esqueceu que Jesus disse que tudo que tu pedir em meu nome, tudo que tu pedir em meu nome eu vou fazer? Para que tu orou 3 vezes, cara? Uma vez só dava, tá lá na palavra. Jesus falou, tu sabe que Jesus falou que tudo que pedir. Não. Resposta de Deus, a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para ele não se exaltar, para ele não se ensoberbecer. Tá? Ele precisava ter aquele espinho. De boa, aí Paulo vai dizer, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas minhas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Refutamos ou não refutamos na Bíblia por Bíblia aquela má interpretação lá daquele texto? Sim ou não? Sim. Só faltava vocês dizer que não, né? Eu estava pena. Entendeu, amados? Então, a gente tem que ver a Bíblia como um todo. A Bíblia é a própria intérprete. Os camaradas podem pegar lá e torcer a palavra. Nós temos a palavra, nós temos o recurso de buscar na própria palavra a interpretação correta. Quando a gente está lendo a Bíblia, na nossa leitura devocional, nós devemos interpretar uma passagem difícil, ou alguma coisa que não é tão difícil, mas ficou na dúvida. Procura na própria Bíblia outros lugares, né? Procura, e daí a gente vai trabalhar outras questões aqui. É o último. A gente vai trabalhar, é o último, né, Gabi? Tá. A gente vai trabalhar aqui na Bíblia, pode deixar aberto. Passagens difíceis, interpretações difíceis. Então, pessoal, a gente tem que focar em tentar entender primeiro o texto dentro do seu contexto. Tá? Então, resumindo aqui sobre a hermenêutica. A hermenêutica, vocês viram que ela não é só para pregadores, né? Provei para vocês, é para a gente entender a palavra de Deus. Então é importante a gente entender essas regras. Eu não tenho preocupação que vocês vão sair daqui lembrando de histórico gramatical, exegese e exegese. Não é essa a minha preocupação e não é essa a minha intenção. Que vocês saiam daqui experts, né, nisso. Eu estudo isso há muitos anos e eu ainda tenho dificuldade com algumas coisas. Eu tenho muito que aprender sobre exegese, sobre interpretação bíblica. Muito que aprender ainda. Tá? Eu não sei de tudo, não vou saber de tudo. Mas a gente tem que sair daqui entendendo. Eu quero que vocês entendam a mensagem. Que a leitura da Bíblia não pode ser superficial. Tá? Nós não podemos ler a Bíblia superficialmente. Primeiro ponto, pessoal. E nem ler por obrigação, aqueles planos de leitura bíblica, né, que eu não indico. Tá? E tenho que ler a Bíblia porque eu tenho que ler tantos capítulos, eu tenho que ler... Não. A Bíblia ela tem que ser lida, saboreada. A Bíblia ela tem que ser como... Sabe aquela refeição? Pensa numa coisa que tu mais gosta de comer. Felipe, o que tu mais gosta de comer? Felipe nem gosta de comer. Carne, churrasco. Pensa naquela picanha escorrendo assim, nessa hora falando, né? E aí tu tá olhando ela ali, tu pega ela e enfia no garfo, enfia na boca e dá 2, 3 mastigadas e engole. Sim ou não? Sim. Não. A gente vai comer, sentir o sabor, aquela sobremesa. Felipe, meu Deus do céu. Eu vou ter que orar por ti no fim, Felipe. Gente, tu daria pecado. Vamos orar pelo Felipe depois. Mas vamos lá, gente. Nunca mais ele me convida para mim dar uma palestra aqui para vocês. Quando a gente gosta de uma comida, um doce, eu sou do doce, tá? O meu fraco é doce. Comer aquele doce, aquele pudim, tu come saboreando aqui o chocolate, aquele doce, aquela comida que tu gosta, come saboreando, sim ou não? Ou tu vai lá, tritura e engole e nem sente o gosto. Quando eu tive Covid esse ano, uma das coisas mais difíceis da Covid foi ter perdido o olfato e o paladar. Eu comia as coisas e não sentia o gosto, eu já sou magro, graças a Deus. Mas eu fiquei muito mais magro durante o período que eu tive Covid. Por quê? Porque eu não tinha prazer de comer a comida. E eu comia menos. Porque eu comia e não sentia o gosto da comida. Então eu comia por obrigação, porque eu sabia que o meu corpo precisava se alimentar, mas não tinha prazer em comer. Então quando a gente tem essas experiências, a gente vê
por que eu estou usando essa analogia, né? A comida, alguma coisa que a gente gosta de tomar, enfim, mas mais a comida. Porque aquilo tu faz com prazer, né? E olha que foi horrível esse negócio de não sentir o gosto das coisas. Eu fui perdendo a vontade de comer. Eu fui perdendo a vontade de me alimentar, porque eu não sentia gosto, não tinha prazer em comer. Depois, quando voltou, a primeira vez que eu comecei a sentir o gosto das coisas, nossa, feijão e arroz era gostoso, assim, meu Deus, que feijão e arroz mais gostoso. Feijão e arroz zoiudo, então, ovinho frito ali, meu Deus, né? Então, a palavra de Deus é isso aí, amados. A palavra de Deus não é para a gente comer ela, triturar e engolir. A palavra de Deus é para a gente comer ela devagarinho. É para a gente saborear ela aos poucos. É para a gente se deleitar em estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus é um livro, não é um livro, eu sou professor, tenho várias formações, eu leio vários livros de tudo que é tipo de coisa, mas quando eu leio a Bíblia é diferente. Quando eu leio a palavra de Deus, eu sei que é Deus falando comigo. Quando eu leio a palavra de Deus, eu sei que se eu me concentrar, que se eu orar, pedir para Deus revelar, é Deus falando comigo. É a voz, tem gente que diz, Deus levanta alguém, um profeta, pastor Felipe, para vir aqui e me entregar. Deus, eu preciso ouvir tua voz. E tem gente que fica, cara, abre a tua Bíblia, estuda a palavra, Deus vai falar contigo. Quando a gente estuda a palavra, é Deus falando com a gente. É Deus falando com nós, é o Espírito Santo ministrando em nós. Então, interpretar a hermenêutica bíblica não é só uma ferramenta, isso eu quero que vocês entendam, não é uma técnica, e envolve técnica, vocês viram que tem técnica, né? E tem outras regras, mas é para a gente entender melhor. Quanto melhor a gente entender a palavra de Deus, mais Deus vai ministrar na nossa vida, mais Deus vai tratar com a gente, mais perto do caminho do Senhor a gente vai estar. Quando a gente sonega a boa interpretação bíblica, imagina essas pessoas que ficam anos nessas igrejas desses desvios aí, tá? O camarada, eu não consigo acreditar que aquele camarada lê a Bíblia dele em casa. Porque ele é manipulado por aquilo que o camarada distorce a palavra, torce a palavra e prega aquilo, e a pessoa vai embora com aquilo e deu. Vai se emocionar, aqueles cultos são emocionais, aquela musiquinha e tal, teologia coaching. Agora eu vou falar para encerrar do coaching. É muito legal os camaradas. Não vou falar não, mas vocês vão descobrir bem rapidinho. Camarada senta num banquinho, palco, banquinho, tecladinho, somzinho, fundo musical. Cara, é legal. Aquele teclado é show, aquele microfone dele é um negócio de outro mundo lá, top, né? O ambiente é preparado. Ele disse que não estudou teologia, ele veio para ganhar almas. Tudo isso, todo o ambiente ali é legal, cara, é legal, não estou satilizando, estou falando sério mesmo. O ambiente, a música é legal, a questão tá no banquinho ali é legal, nem usar a Bíblia, né? Ficar com o microfonezinho ali. Aí tá até então tranquilo, é um estilo, é uma ferramenta. Aí o camarada lê um texto bíblico lá. Eu já assisti, gente. Quando começou esse negócio, uns vieram me falar, tu viu isso? Vou ver para ver como é que é, aquela coisa, né? Vou investigar. Eu vi algumas e depois não consegui ver mais. Eu consigo ver umas vezes, mas depois eu não consigo mais, porque aí começa a me embrulhar o estômago. Camarada leu, eu fiquei pensando assim, meu Deus, é uma pregação mais rápida, de 15 minutinhos, 20 minutinhos no máximo, né? Camarada leu um texto ali e ele explicou totalmente diferente do que ele leu. E tem coisa que ele leu e que o camarada falou que vocês viram que eu li ali assim, assim, assim. Não é aquilo ali que ele leu, não é aquilo ali que está escrito. E torce completamente a palavra. É uma pregação que massageia o ego, sai de lá. Só que a pregação é antropocêntrica. O poder está dentro. A teologia da prosperidade, da confissão positiva, é decreto, determina, é um desdobramento. Né? Tu coloca tudo a ordem para Deus. A confissão positiva é a teologia da prosperidade. Tu faz um propósito, dá uma coisa financeira para a igreja da prosperidade para Deus te retornar. A confissão positiva, tu diz, Deus, eu quero, tu tem que fazer porque eu quero. E a teologia coaching, o poder está dentro de ti. Essa é antropocêntrica. Eu consegui definir o que é o erro da teologia coaching. É o antropocentrismo. Eles não falam do determinismo, eles não falam que tu tem que dar algo para Deus para ter retorno. O poder está dentro de ti, tu tem que estimular ele. O que é o coaching? O que é o coaching fora da teologia? Né? O treinador. O coaching, não tem problema com o coaching secular, eu não estou falando mal disso, estou falando disso vir para dentro da igreja, né? Da pregação. Coaching, o poder está dentro de ti, só tem que saber apertar os gatilhos que estão dentro de ti. Porque tudo que tu quiser, tu tem potencial para fazer, porque tu é bom.
porque tu pode. E a teologia coaching é isso. A teologia coaching é isso. É o antropocentrismo, aí está o erro. O poder está em... Depende da tua decisão, depende do teu querer, do teu posicionamento. Eles colocam o homem no centro. E quem é que está no centro de tudo? Jesus. Jesus é o centro. Torcem a palavra para trazer mensagens, e é legal, as primeiras vezes que tu assiste assim, uns recortezinhos, só que se tu vai analisar o contexto, para onde ele caminha com essas coisas. Tem exortação naquela pregação? Alguém já viu? Não. Tem ensino consistente da palavra de Deus? Tem, gente? Não. Se revela. E isso é uma coisa que a gente tem que tratar aqui nos jovens, não é, Felipe? A gente já deu muito pau nisso aí. Tá, então eu não sou o primeiro. Não, teve uma vigília antes aí que a gente falou até os nomes dos pregadores. Então tá, eu sou mais certinho. Felipe é mais enérgico. Não, eu não falo que é o David Leonardo, opa. Escapuliu, é que me escapuliu. Mas vamos lá, gente, é uma coisa lindinha, bonitinha, mas respeito, amém, mas teologicamente não se sustenta. Bíblia por Bíblia, cai por terra. Respeita. Texto dentro do contexto, eles lá, eu aqui. Ele ensina daquele jeito, eu me contraponto, um contraponto. Então, pessoal, hermenêutica bíblica, para me encerrar aqui, tá? Hermenêutica bíblica não é para vocês terem uma técnica, para vocês encher a boca, eu faço exegese. Eu não faço exegese para dizer para vocês que eu sei fazer exegese, que eu entendo o grego, que eu já estudei o grego. Eu sei, eu sou alfabetizado no grego. Hebraico ainda não, mas no grego. Mas não porque eu leio na língua original. Não, eu faço exegese porque eu quero aprender mais de Deus. Eu uso as regras da hermenêutica porque isso me ajuda a escapar dos laços das heresias, dos laços dos falsos profetas, dos falsos mestres. Quando eu ouço alguma coisa numa pregação e eu consigo identificar que aquilo ali é heresia, eu rejeito aquilo, deixo ficar, seja até dentro da nossa igreja, às vezes acontece, mas eu tenho consciência que está errado. Quando eu leio a minha Bíblia, eu estudo a minha Bíblia, eu uso essas regras, essas ferramentas e outros recursos, para quê? Para poder aprender mais de Deus, aprender o correto de Deus. E isso é bênção para as nossas vidas. Amém? Amém. Então vamos encerrar aqui essa passagem.